Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi. Mais uma vez para a gente falar de espiritismo, umbanda e espiritualidade. Hoje nós estamos na parte 2 do Livro dos Médiuns, na parte 2 do assunto sobre evocações, no Livro dos Médiuns para umbandistas, tá? Antes disso, eu peço um joinha, que compartilhe, comente lá, dê um ok lá nos nossos comentários para poder fazer com que essa mensagem seja passada aí. Então, no último momento, eu estava falando sobre a questão da moral do médium e a gente vai dar continuidade aqui. Quando você faz uma evocação de Quiumba, somente o que controla a moral do Quiumba é a moral do médium, certo? É essa moral que faz com que você tenha controle, condições de controle, junto com o teu guia espiritual, para poder fazer subjugar o Quiumba, certo? E agora nós vamos para outro assunto. A postura com os espíritos que são evocados. Tendo em vista que há muitos tipos de espírito, você não pode dar a mesma condição para todos, certo? Como é que é a postura minha mediante aquele espírito que está sendo evocado ali? Se eu estou evocando um guia espiritual, eu trato o guia espiritual com reverência, com sobriedade, com respeito, né? Eu com sinceridade de sentimentos em relação a ele. Por exemplo, eu recebo o Caveira, um parceiro, um amigo meu. Eu vou saudá-lo com alegria. No caso, o Quimbandeiro, eu vou saudá-lo como a reverência que eu dou e o respeito que eu dou a um pai. Quando eu recebo, no caso, o caboclo, é um companheiro de conquista, de luta, de força, que ele vai me orientar ali. Sempre como um mestre que vai, um professor que vai me dar orientações. Então a gente, até com os guias de luz, a gente tem posturas um pouco diferentes com cada um, certo? E com os espíritos inferiores? Vamos lá, vai depender dos espíritos inferiores. Devemos respeitar a todos, certo? Mas o espírito inferior, a gente não tem que ter medo dele, tá? A gente tem que ter misericórdia. A gente tem que saber que, por mais que ele seja um espírito revoltado, quem tem que ter equilíbrio aqui sou eu. Eu é que estou dentro de um serviço, de um trabalho de equilíbrio para a luz. Então eu tenho que ter pelo menos uma postura que seja misericordiosa, certo? Então vamos lá. Espíritos levianos e zombeteiros. Tratá-los com seriedade, postura firme e íntegra. Tratar com a verdade, certo? Espíritos sofredores, comiseração, bondade, simpatia. A gente olhar ali a dor do espírito sofredor e falar assim: meu Deus, que o nosso Pai Olorum possa abrandar suas dores e que a energia dos nossos guias que estão aqui possam te auxiliar, meu irmão. E principalmente você que está ali, né? O médium que está ali, ele vai estar sentindo a energia do guia, do espírito a ser evocado. Espíritos quiumbas, espíritos agressivos, espíritos rancorosos. Tratar com firmeza, sobriedade e equilíbrio. Saber que eles estão ali, eles não podem mandar. A tua capacidade moral sobrepõe ao desejo de vingança, de raiva, de agressividade deles. Certo? Então essa é a postura que temos que ter mediante a presença de certos espíritos evocados. Então, para que servem as evocações, né? A evocação, ela serve para qualquer trabalho espiritual em si, certo? Primeiro, receber ensinamentos de cunho material para
que a gente consiga compreender o entendimento daquela atividade, por exemplo, uma filosofia. Como o meu guia espiritual vai entender a filosofia? Como o meu guia espiritual vai entender a política? Como o meu guia espiritual vai entender as atitudes que eu tomo mediante a minha vida? Eles vão me ensinar a lidar melhor com isso. Nos iniciar nos mistérios espirituais. Muitas vezes são os guias que vão dizer, olha, eu trabalho com isso, com isso, com isso. Olha, no caso do quimbandeiro, olha, você vai estudar Cabala porque eu quero que você entenda meu ponto. E quando eu estudei Cabala, eu tive a condição de ver claramente o que o ponto dele se desdobrava, certo? Ele tanto nos auxilia nisso, nesses mistérios espirituais, através da sua própria ritualística pessoal, como orientação àqueles que vêm se aconselhar com ele. Nós estamos aprendendo essas questões. Serve também para que, com isso, nós nos elevemos espiritualmente e moralmente. Serve também para que aí, por exemplo, no kardecismo, né, mensagens dos familiares. Kardec sempre diz o seguinte: para realização de mensagens com espíritos familiares, ter sempre reservas, não fazer a torta e a direita. É simplesmente para sempre com cunho moral, com cunho de utilidade. Vamos supor que uma mãe esteja numa depressão profunda a ponto de tentar acabar com a sua própria vida. Pode ser utilizado ali uma evocação para a manifestação do espírito que passou pela circunstância, para poder, orientado por um guia espiritual, a sua voz ser um acalento para aquela pessoa, certo? Aí ele fala, caridade com espíritos sofredores. Aqui eu vou abranger sofredores, zombeteiro, espírito agressivo, quiumba em si. Por mais que para eles seja um sofrimento, a gente entenda que para eles é um sofrimento, aquilo ainda assim é uma caridade para eles. Porque a lei está colocando eles no caminho, certo? E aí, em si, quando eu digo que é uma caridade, mas também é um trabalho de desobsessão, porque quando você desconecta o obsessor, o quiumba, de uma pessoa que está atrelada a ele, você também está promovendo naquela pessoa o processo de conversão para o caminho do bem, desde que ela tenha também o pensamento modificado, certo? Então, dentro dessas condições, a gente já falou a postura que nós temos que ter com um espírito evocado, para que serve uma evocação. E aqui eu vou colocar algumas frases que são tiradas do próprio livro dos médiuns, para a gente comentar aí em cima. Aí ele fala, uma pessoa sem ser médium pode evocar? Aí ele fala, qualquer pessoa pode. A diferença é que se ela não é médium, o espírito não vai se manifestar. Mas você chamar para perto, você consegue. Então você está aqui, você acende uma vela para o teu anjo de guarda e você coloca ali, meu anjo de guarda, meu anjo guardião, venha, me protege. Você está chamando para perto, certo? Agora, em compensação, você tem um filho falecido, você só pensa naquela pessoa. Se ele estiver numa condição de sofrimento, ele também pode se achegar e levar para você as condições de sofrimento e você entrar num processo pior. E uma pessoa dessa, que ainda está num processo de transição no mundo espiritual, virar um quiumba ou virar um obsessor, praticamente obrigado pela tua evocação, certo? Como processa? Como acontece do espírito ser evocado? Ou seja, como é que eu simplesmente, manifestando a minha fala, eu trago um espírito, sei lá, da zona mais longínqua do universo, rastro energético. A minha fala,
O meu pensamento, ele se desloca pelo espaço, na velocidade do pensamento, e acha o ser que está sendo evocado. Nesse processo de vibração é que cria esse vínculo que foi falado lá na frente. Cria um vínculo espiritual. E essa onda da força mental encontra por a energia que está sendo direcionada. Então você direciona pelo pensamento uma vontade de trazer a você aquele ser espiritual. E ele vem pela força do pensamento que você emite, além de determinados acontecimentos serem trabalhados também, mediados pelo guia espiritual, tá? Os espíritos evocados são constrangidos ou vêm de boa vontade? Aí ele fala, os espíritos, guias espirituais, vêm de boa vontade. Os espíritos, não sendo guias espirituais, que são espíritos mais inferiorizados, neutros e inferiores, eles podem vir de boa vontade ou podem estar sendo constrangidos a vir. Ou seja, por exemplo, um espírito sofredor que cansou do seu sofrimento, ele pede ajuda. E quando ele pede ajuda, ele vem de bom grado, porque aquilo para ele seria um refrigério, seria uma bênção. Um quiumba que foi descoberto, está querendo ficar na obscuridade ali como um quiumba, como um obsessor, e de repente é descoberto, o guia pode constranger a ele vir, tá? É necessário fé para poder evocar? Aí a espiritualidade é assim, para evocar os guias espirituais, sim. Quiumba, não. A egrégora da corrente é imprescindível para as evocações em relação à proteção, ou seja, você ter um guia, uma corrente mediúnica, que cria uma egrégora pela constância, pelo bom pensamento, pela boa qualidade dos médiuns que ali estão, pelas firmezas, pela trunqueira que é feita, pela firmeza na trunqueira, pelos assentamentos, você cria um ambiente de egrégora para proteção na recepção dos espíritos evocados. Isso é imprescindível. Precauções ritualísticas, né? Aí é comum, acabei de falar, preceitos, firmezas, banhos, recolhimento do médium de maneira mental, física e espiritual. Meu irmão, tem que ter cuidado, porque é como eu falei, apenas o que domina um quiumba é o conceito moral. Não é também outra coisa, precauções ritualísticas. Não é fazer um dia só, não. Não é 24 horas, 12 horas antes da reunião, não. Moral é quem você é. É você ser uma boa pessoa. Certo? Tá certo que a gente baixa e eleva a nossa condição. Por exemplo, eu sou um cara muito nervoso. Tem hora que eu fico mais estressado. Mas o cunho da tua atividade você tem que saber. Eu sou estressado, mas eu tenho que me manter em equilíbrio, certo? E é isso que um bom médium ele tenta fazer. A gente vai cair, levanta, sacode a poeirinha do joelho e continua andando, sem problema nenhum, sem ficar, errei. Não, mas o importante é você ter um intuito, falar assim, eu não queria errar, errei, mas vamos continuar? Beleza. Aí eu vou voltar aqui. É imprescindível para evocação atendimentos agendados, ou seja, você faz uma reunião agendada, com data, hora e local. A espiritualidade ainda diz o seguinte, beleza, a programação pelo guia é muito importante. Além do local, ser um local específico e consagrado para a reunião. Porque as energias que se formam, por causa das energias que se formam no local. Então, não é pegar e você fazer em qualquer lugar, não. Até para, por exemplo, uma pessoa sai de um terreiro, um pai de santo, ou uns médios que saem do terreiro para ir para a casa de alguém para fazer algum trabalho,
tem que estar voltado à liberação do guia espiritual no terreiro, porque ele também vai se programar para todas as entidades irem com ele para poder fazer aquele trabalho. E antes de chegar lá, preparar o ambiente, entendeu? É muito importante isso. Aonde eu parei? Objetos atraem espíritos para a evocação? Por exemplo, eu pego um pano. Olha só, a espiritualidade diz o seguinte: nunca atrai um guia. Um guia, ele não se apega a objeto nenhum. Ah, a guia a guia o colar guia que é colocado pelo meu guia espiritual. Aquilo ali é motivo para negativo. Aquilo ali é uma função magística que ele tem para a proteção, uma firmeza que ele faz num objeto para criar uma proteção, um portal, mas ele mesmo não depende disso para ser evocado por você. Agora, um quiumba, talvez ele esteja ligado a determinados objetos, mas principalmente é o pensamento. Você olha aquela foto ali, um objeto em si da pessoa, faz rememorar ela e naquela atividade que você cria no teu pensamento, você faz a ligação. Espíritos em lugares assustadores, em horas inconvenientes. Ele fala o seguinte: normalmente é espírito zombeteiro. Entendeu? Então a gente sabe que a gente tem. Ele fala o seguinte: não tem hora nem data para você específica para você falar com o guia espiritual. Eles falam o seguinte: tem que tomar cuidado quando um guia começa a mandar, não, eu quero ir no cemitério à meia-noite, eu quero fazer isso, aquilo. Olha só, por mais que a gente saiba que existe os locais de ponto de força, mas isso vai ter que ter determinada regra para isso. Não pode ser à torta e à direita. Toda hora você tem que ir num cemitério à meia-noite ou ir numa cachoeira fazer isso ou aquilo. Não, tem que ter regra. Não pode ser toda hora, não. É muito raro o espírito falar assim, vai lá e faz isso, tá? Aí, por exemplo, aí ele fala, e assim, hora e dia energético para determinados espíritos a serem evocados. Orixá, por exemplo, preto velho, caboclo, tem hora, tem dia, tem esses dias da semana para Exu, não sei o quê. Ele fala, olha, a espiritualidade diz, isso é uma convenção humana. Eu não vou deixar de fazer uma festa de pretos velhos por causa do dia 13 e tal, mas a espiritualidade diz, isto é uma convenção humana, serve mais para vocês do que para o guia espiritual, certo? Aqui ele fala o seguinte: as evocações para os espíritos são agradáveis ou penosas? Aí ele fala: tudo vai depender da circunstância e do espírito. Se eu chamo um espírito de um guia para uma reunião fútil, para uma reunião de brincadeira, o guia para ele vai ser penoso. Para um quiumba vai ser ótimo. Para um zombeteiro vai ser ótimo. Agora, se eu chamo uma reunião séria, uma reunião feita para o bem, um guia espiritual vai estar ali de peito aberto e com alegria. Agora, um zombeteiro, um quiumba, já vai pular que nem siri na lata, certo? Então, eu vou também encerrar por aqui, meus irmãos, porque eu vou para a terceira, ainda tem mais assunto, vamos para a terceira parte, certo? Peço um like, um joinha, compartilha, deixa lá um comentário lá, para a gente poder crescer aí mais, esse vídeo ser transmitido para mais pessoas. Fiquemos com muito axé.